Sejam muito bem-vindos, bom dia para você, tenha uma excelente manhã, um excelente dia, e hoje nós vamos ler Provérbios 16 e espero te ajudar com informações complementares na interpretação de Provérbios e levar isso aí para a vida e fazer esses 31 dias que eu estou lendo Provérbios parte da criação de um hábito. Então vamos lá, Provérbios 16, inicia-se assim. O homem prepara os pensamentos do seu coração, mas a resposta que ele dá vem de Deus. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Deus examina as motivações. Confie em Deus em tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Deus faz que tudo contribua para o seu propósito, até mesmo os maus para o dia da calamidade. Todos os de coração orgulhoso são detestáveis para Deus. Tenha certeza de que eles não ficarão impunes. Eu li aqui até o 5, versículo 5. Tem bastante coisa para a gente falar aqui. Tem um livro que chama Poder do Subconsciente, que é do Dr. Murphy. E ele linka o que é a ciência e o que é a espiritualidade. E tudo que a ciência diz, que hoje, nos tempos modernos, tudo que ela descobriu já estava na Bíblia. Onde, por exemplo, a ciência diz que existe um subconsciente, existe um pensamento, a Bíblia fala de coração, de alma, de espírito. Então é muito legal esse livro é uma recomendação para você entender ter mais fé na palavra de Deus, porque tá tudo lá já. E aqui ele fala o seguinte: o homem prepara os pensamentos do seu coração. Coração a gente entende como o inconsciente de uma pessoa. E tudo aquilo que ele prepara para o seu coração é o que ele vai se tornar. É a realidade daquela pessoa. Então tudo que você coloca no seu coração vai ser a sua vida. Você coloca pensamentos positivos no seu coração, na sua alma, você vai ter uma vida mais positiva. Tem sempre aquela pessoa que reclama de tudo, né, cara? Tudo tá errado, ele só vê defeito em tudo. Ele tá nutrindo o coração dele com coisas negativas. Então, o homem prepara os pensamentos do seu coração. Mas a resposta é de Deus. A gente tende a colocar coisas erradas no nosso coração. Pensamentos errados, não ter princípios, não seguir alguns mandamentos. Isso faz com que a gente vá poluindo nosso coração, nossa mente, e as respostas que a gente vai ter disso não é algo produtivo no longo prazo, porque a gente está plantando coisas que a gente não gostaria de plantar. Nós, como cristão, a gente tem que tomar cuidado, porque, olha o 2, o homem pensa que todos os seus caminhos são certos, a gente pensa, mas Deus ele vai examinar o teu coração, ele vai examinar a motivação, que aconteceu alguma coisa, né? Sei lá, eu tive um acidente aqui, eu ia bater de frente com 3 carros. Eu escolhi o carro que eu vou matar menos pessoas. É um pecado? Poxa, não, tirei a vida de uma pessoa, mas eu ia matar muito mais. Então, numa situação de emergência, eu escolhi fazer uma coisa que eu não faria, porque eu preciso causar o menor impacto possível. Então, Deus examina o teu coração. Você não quis matar aquela pessoa, você simplesmente não teve escolha em fazer aquilo. Você está sendo assaltado e por algum motivo, você, para salvar a tua família, você tira a arma do ladrão e acaba matando o ladrão por algum motivo. Você não tem a intenção de matar aquela pessoa, porque por mais que ele é um ladrão, está querendo fazer um mal para você e tudo mais, ele mesmo assim é filho de Deus, mas ele tá assumindo o risco de que isso possa acontecer. Tem muita coisa acontecendo hoje no país, principalmente no país, né, sobre essas situações, mas a pessoa ela está plantando algo de ruim na vida dela. Então pode ser que aconteça alguma coisa. Mas se acontecer, Deus vai entender o teu coração e vai falar, poxa, ele estava num momento de sobrevivência, ele precisava sobreviver e salvar a família dele de alguma maneira, o cara morreu. Ele vai entender o coração. Tem muita coisa aqui que pode facilitar a tua vida, só nesses primeiros 4 versículos. Né? E ele fala o seguinte, confia em Deus, em tudo que você faz. Tem outros lugares na Bíblia que fala, consagra ao Senhor tudo que você faz, seus passos serão bem-sucedidos. São pessoas diferentes que falaram isso. Tá? Aqui nós estamos falando de Salomão, e acredito que Jesus também falou sobre isso.
E em outros lugares aí eu lembro de ter escutado isso. Mas confie em Deus, em tudo que você faz, que os seus planos serão bem-sucedidos. Confia no Senhor. Faz a tua parte, deixa que Ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a tua primeiro. Nós vimos nos últimos capítulos. Porque Deus ele vai contribuir para que tudo aconteça do jeito certo, para que tudo contribua para o teu propósito. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, que nós temos um propósito. Deus ele sabe quem é você e ele tem um plano para você quando você está na barriga da sua mãe. Mas com o livre-arbítrio, a gente escolhe não caminhar com Deus. E o plano dele está guardado para você, está te esperando. Só que você quer utilizar do livre-arbítrio da sua melhor maneira e você confia no teu próprio entendimento, não quer saber das orientações aqui que Deus tem preparado para você. E aí você prefere andar longe de Deus. Consequentemente, você não acessa o seu propósito. E Ele sabe. E Ele tem planos para você. Ele tem planos para que você prospere, para que você tenha abundância e não viva de escassez. Vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó, até mesmo os maus, né, ele fala, Deus faz tudo para que tudo contribua para o seu propósito, até mesmo os maus dias de calamidade. Tem um livro, cara, que chama The Tip, eu não lembro como é que tá em português, é um livro azul. Se você escrever The Tip, escreve DIP no Amazon ou no Google, The Tip em português, você vai olhar lá que é um livro que fala sobre deserto, sobre processos de calamidade ou de deserto ou de situações desafiadoras que você passa na vida. E aí mostra um gráfico lá. Esse gráfico fala o seguinte, a pessoa ela começa a prosperar, depois ela desce, ela vai lá embaixo. Esse baixo é um vale. Quando você está passando por um deserto, por um vale, por um problema de situações de dificuldade na sua vida, é um momento de aprendizagem. Isso vai acontecer com pessoas e de qualquer ideologia espiritual, mas quando você está caminhando com Deus, isso acontece com um pouco mais de frequência, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar algumas coisas que você precisa aprender na prática, resolver problemas, passar por situações onde você precisa se mover. Tem gente que é um cristão, o cara quer ser rico. Ele pede a riqueza para Deus, só que Deus lê o coração dele e fala o seguinte, se eu te der riqueza, você me esquece, e eu preciso que você fique perto de mim, porque se você me esquecer, tua família vai ser destruída, os teus filhos vão ser órfãos de pais vivos, você vai destruir tudo. Então eu preciso que você fique perto de mim, e para ficar perto de mim você tem que ser pobre, porque senão você vai subir para a cabeça, vai ficar louco. Há situações como essas, por exemplo. E há situações onde você está lá pedindo ajuda para que, sei lá, eu quero montar um negócio e Deus vai olhar para você e falar, tá, mas você não consegue montar. Se eu te der R$1 milhão aqui para você montar um negócio, você não dá conta de montar, você não tem habilidade para lidar com esse R$1 milhão. Você não sabe contratar, não sabe liderar, não entende de processo, você não vai saber montar o teu negócio. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma dificuldade aqui, para que você passe por dificuldade, nesse período de dificuldade, você vai se mexer. Você vai se desenvolver, se empenhar mais, você vai ter que aceitar um emprego lá para ganhar pouco, para poder aprender aquela habilidade que eu preciso que você tenha para assumir a possibilidade de ser um bom empresário. Então, momentos de dificuldades, às vezes, também é enviado por Deus, para o seu aprendizado. E em tudo dai graças. Eu agradeço várias vezes que eu passo por dificuldade, não é fácil a gente entender que às vezes a gente está aprendendo alguma coisa. Versículo 5. Todos os de coração orgulhosos são detestáveis para Deus. Tenha certeza de que eles não ficarão impunes. Tem um livro muito, muito bom que fala sobre orgulho, ego, chama O Ego Seu Inimigo, do Ray Holiday. Ele é estoico, mas ele fala muita coisa que já está na Bíblia há muito tempo. 6. Por meio do amor leal e da fidelidade, espia-se o erro, e por temer a Deus, a pessoa se afasta do mal. Quando Deus se agrada dos caminhos de um homem, faz com que até os seus inimigos fiquem em paz com ele. Melhor o pouco com justiça do que muita renda com injustiça. Eu acredito que vocês estão percebendo que quase todos os capítulos falam sobre ter princípios, ter habilidade de aprendizado, experiência, sabedoria, conselheiros. Quase todos os capítulos de Provérbios falam isso. Se você olhar para outros livros, você vai ver que
vários livros da Bíblia falam sobre os mesmos assuntos. Quando você pega ensinamentos de Jesus, você também tem lá. Tenha bons conselheiros, cuidado com o teu networking. Né? O cara era inteligente. Ele arrumou mentorados. Ele ensinou pessoas. Ele me pregou a humildade. Então, se você pegar os apóstolos, quando escreveram a história de Jesus, você vai ver que todos eles falam a mesma coisa que Salomão falava, que Davi falava, várias pessoas falavam. Então, o básico da estrutura de Deus é isso. A gente interpreta de uma outra maneira. Principalmente que eu acho que hoje a gente tem muita alienação de algumas religiões. Algumas religiões criam um perfil de aprendizado, um perfil de alienar, de segurar aquele cliente. Eu falo de cliente porque é o cliente interno, né? É o fiel. Se for falar de dinheiro, de networking, de um monte de coisa, essas pessoas não entendem, não sabem o que é isso, também não vão. O propósito delas não é esse, inicialmente. Mas Deus tem algo tão grande para você que, poxa, é só interpretar de uma maneira um pouco mais livre de alguma alienação. 9. O homem pode traçar no coração o seu caminho, mas é Deus que orienta seus passos. Os lábios do rei devem proferir decisões inspiradas. Ele nunca deve trair a justiça. Você vê que um rei, ele está falando aqui, o lábio dos reis devem proferir decisões inspiradas. Se o rei é a autoridade máxima, ele se inspira em quem? Isso aqui já está escrito, cara, há tanto tempo. Por que não entender isso aqui? Né? Olha só, vamos ver onde é que fala mais sobre isso. Deuteronômio 17, do 18 a 19, fala o seguinte: quando se sentar no trono do seu reino, ele escreverá para si num livro uma cópia desta lei, tirada daqui é guardada pelos sacerdotes levíticos. Ele deve ficar com ele e ele lerá todos os dias da sua vida, a fim de aprender o temor de Deus e obedecer todas as suas palavras desta lei e estes decretos cumprindo-os. De Deus, os lábios do rei devem proferir decisões inspiradas de onde? De Deus. O mais sábio, o topo da cadeia aqui, tem que se inspirar em Deus. Onde é que você se inspira em Deus? Bíblia. Está aqui o manual. O manual está aqui. Não tem outra coisa. 11. Balanças e pesos desonestos são da parte de Deus. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Ele fez o bem e o mal. Práticas, mas são detestáveis para os reis, pois é por meio da justiça que se estabelece o firmamento do trono. As palavras dos justos são prazeres para os reis. Eles amam quem fala a verdade. A fúria do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio acalma. Aqui no 11 fala que Deus criou os pesos honestos e os desonestos. Precisa ter, mas Deus criou o mal, tudo ele criou. Precisa ter um padrão mínimo para as coisas, um padrão máximo para as coisas. Como, por exemplo, eu sei o que é amor e o ódio. Por que Deus só não criou o amor? Por que Deus só não criou a felicidade? Porque precisa metrificar o grau de felicidade, o grau de ódio, o grau de tudo. E a gente, para ter o livre-arbítrio, você precisa oscilar entre algumas decisões. Se você olhar para Adão e Eva, eles tinham 100% da capacidade intelectual de um ser humano. É bem difícil a gente, depois de Adão e Eva, a gente ter outra pessoa, exceto Jesus, que tinha essa capacidade. Jesus, ele recebeu o download ali no batismo, mas antes disso ele tinha ali uns pequenas fugas de superdotação espiritual. Mas Adão e Eva foram criados completamente perfeitos, com todo o download ali neles. Eles tinham toda a carga genética do mundo em cima deles. Eles tinham habilidade para resistir a qualquer tipo de tentação. Entende que a pessoa, quanto mais experiência e autoridade ela tem, ela também pode errar, ela também pode fazer coisas erradas. Então você que às vezes tem experiência e fala, poxa, eu me lasquei aqui, tomei uma decisão errada, e é inadmissível isso. Poxa, Adão e Eva tinha a capacidade de resolver todo o problema do mundo, só cumprindo as regras. Ele teve o livre-arbítrio, se lascou. Nós se lascamos, né? Então, Deus fez o bem e o mal, mas a gente tem a habilidade de escolher o bem e o mal. A gente tem condição de, hoje, escolher pequenos, micros resultados de escolhas. Bem ou mal, bem ou mal. Todo dia, toda hora a gente está escolhendo isso.
Eu poderia agora, estou aqui no quarto de hotel, poderia agora estar deitado vendo um vídeo no YouTube. Resolvi produzir o vídeo para vocês. Eu tive a escolha de que talvez uma pessoa possa assistir um vídeo desse e falar, poxa, esse cara falou algo que me impactou. Algo que vai fazer você pensar de uma maneira diferente. Então, se uma pessoa vê, fiz bem, estou pregando pela terra habitada, por toda a terra habitada e ainda no batismo, mas estou influenciando muita gente a batizar. Então, estou cumprindo mandamentos. Vamos lá, por 15. Quando o rosto do rei se ilumina a vida, seu favor é como uma nuvem de chuva na primavera. É muito melhor obter sabedoria do que ouro. Olha isso, gente. Mais vale ganhar entendimento do que a prata. Quem tem sabedoria adquire entendimento. Nós falamos isso, acho que nos últimos duas leituras de Provérbios. Quem adquire a sabedoria tem entendimento sobre alguma coisa. O financista aprende sobre finanças, ele tem entendimento sobre a área das finanças. E ele é muito mais valioso que o ouro, porque quando você aprende a fazer dinheiro, por exemplo, você tem entendimento nessa área. Então, vale muito mais do que você ter um pedaço de ouro. 17. A estrada dos justos se desvia do mal. Quem vigia seu caminho preserva a vida. O orgulho vem antes da queda. Todo cara que se enrola, ele é orgulhoso. O orgulho vem antes da queda. E o espírito do arrogante antes do tropeço. Além do cara ser orgulhoso, ele é arrogante, porque ele tem orgulho, ele não quer resolver aquele problema, e aí ele é arrogante, fala, não mexer com isso não, deixa quieto, se lasca. Tem uma outra, essa aqui é muito forte, isso aqui, viu? Principalmente para homem, cara. O homem ele costuma ser orgulhoso, costuma ser arrogante em algumas situações, mas mais orgulhoso, viu? Inclusive em casamento. Quantas pessoas não são orgulhosas no casamento? A mulher vai lá e fala alguma coisa, o cara, eu não vou dar o braço a torcer, não, vou contra ela. E, enfim, Provérbios 11:2 fala o seguinte: quando a presunção vem, a desonra vem em seguida, mas a sabedoria está nos modestos. Não dá para ser orgulhoso, cara. Depois você lê lá a história de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 30 ao 32, que ele fala também sobre o orgulho. No 19, melhor ser humilde entre os mansos do que repartir despojo com os arrogantes. Quem mostra entendimento no assunto será bem-sucedido, e feliz é aquele que confia em Deus. Quem tem coração sábio será chamado de entendido, e quem fala palavras bondosas é mais persuasivo. O entendimento é a fonte da vida para os que a possuem, mas os tolos são disciplinados pela sua própria tolice. O coração do sábio dá entendimento à sua boca, e acrescenta persuasão às suas palavras. Declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim leva à morte. Entrou em outro assunto aqui. Mas se você olhar do 19 até o 24, você vai ver que ele está falando aqui. Não perde tempo com quem? Você não deve perder tempo. Arrogantes, indisciplináveis, presunçosos. Essas pessoas a gente precisa entender para mapear elas, não para a gente não ajudar elas, mas para elas não te prejudicar. Cuidado muito com o que sai da tua boca, porque a boca fala tudo que o coração está cheio. E se o teu coração está cheio, ou melhor, se a tua boca está falando muito, você está com muita coisa armazenada no seu coração que você não deve, isso vai fazer você não ser tão feliz em várias áreas da sua vida. O apetite do trabalhador o faz trabalhar arduamente, pois a fome o impede a fazer isso. O homem imprestável traz à tona o que é mal, suas palavras são como um fogo abrasador. O homem briguento provoca discórdias e o caluniador separa bons amigos. O homem violento instiga o seu próximo a levar para o mau caminho. Ele pisca o olho ao tramar perversidades, aperta os lábios ao praticar o mal. Os cabelos brancos são como uma coroa de beleza, quando se acham no caminho da justiça. Aqui eu vejo muito pessoal fazendo essa parte aqui, né? O homem briguento provoca discórdia, caluniador, homem violento, pessoas que inconscientemente eles querem ver uma geração de energia, eles querem ver aquela situação ali diferente.
e eu vejo bastante gente falando, agindo de uma maneira onde a gente precisa dar uma cutucada ali para criar um movimento. Olha o que fala em Tiago 3,16 sobre, eu peguei aqui no versículo 28, né, do homem briguento provoca discórdias. Em Tiago 3,16 fala o seguinte: porque onde houver ciúme e rivalidade, ali também haverá desordem e todo tipo de coisa ruim. Tem bastante coisa sobre isso aqui, né, na Bíblia. E a gente costuma deixar, não levar em consideração. Vamos para o 32. Quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. E quem controla a si mesmo é melhor do que aquele que conquista uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas toda decisão indicada por ela vem de Deus. Muita informação interessante, e essa foi minha contribuição para Provérbios 16 e amanhã Provérbios 17. Um abraço.